Em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 20. Amém? Capítulo 20 do Evangelho de São João. Amém? Nós vamos ler uma história linda e maravilhosa. E se eu fosse intitular, essa passagem hoje seria Jesus, Pedro e o lenço dobrado. Jesus, Pedro e o lenço dobrado. A palavra de Deus diz no capítulo 20 do Evangelho de São João que o Senhor Jesus deixou um sinal que ele iria voltar. Era domingo de manhã, dia da ressurreição, e ali foram os discípulos, primeiro as mulheres, as 3 mulheres, entre elas Maria, e ali não encontraram o corpo, e elas foram correndo anunciar aos discípulos. E a Bíblia diz que aquele discípulo a quem Jesus amava saiu correndo em disparado, e Pedro logo veio em seguida. E não encontraram o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler e depois estaremos falando um pouco, e você vai entender que ele vai voltar para cumprir o que ele prometeu. Amém. Glória a Deus. Jesus não está morto, ele vive. Amém? Jesus, ele vive. E nós estamos vivos. Aleluia. E ele vai voltar para buscar a sua igreja, a noiva, a menina dos olhos dele. Porque ele é fiel. Bem, capítulo 20, versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, e sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos aonde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro, e ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Grave agora o versículo 7, ok? Diz assim: e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Pai, obrigado por este culto abençoado que o Senhor já tem nos dado. Agora é a tua palavra que é santa, é poderosa, verdadeira, que até no lenço o Senhor tem um propósito e o Senhor tem um mistério. Pai, não existe nada na tua palavra que não tenha um propósito, um contexto, para o texto ser testificado para um propósito futuro. E eu te glorifico porque eu sei e nós sabemos que tudo que o Senhor faz, o Senhor tem uma função única de nos alertar para a tua vinda e para que
nós possamos estar na tua presença lá na frente, lá no céu. Porque o justo viverá da fé. E aquele que recuar, o Senhor não tem prazer nele. Te damos honra e glória. E agora me torno mais uma vez dependente, que vou tentar, pela tua misericórdia e compaixão, explicar esse mistério, esse propósito. Porque eu sei quem vai testificar de cada coração é o Senhor. E faça, por favor, Senhor, faça. Eu te peço essa ajuda, me ajuda. Sim, Senhor. Me ajuda. Amém. Pode se sentar, por favor. Se alguém puder trazer uma aguinha, pastor Nivaldo. Irmãos, aqui uma situação muito interessante. Você vai dar glória a Deus, você vai entender. O que aconteceu quando as mulheres vão ao sepulcro e encontram o sepulcro vazio. Vamos parar aqui. Quando você lê um salmo como o Salmo 23, que fala do verdadeiro pastor, fala da pessoa do nosso Deus, fala da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, fala do amor dele que é eterno e terreno. Às vezes nós não sabemos que todo o contexto do texto, muitos por não conhecerem, por não buscarem, por não entenderem, acabam só lendo, mas não compreendendo. E acaba perdendo nas entrelinhas o melhor da festa. Que Ele continua nos amando, nos guardando, nos preparando para nos levar para o céu. Um versículo como o versículo do capítulo 11 do livro de São João, que diz que Jesus chorou, um pequeno versículo, mostrou verdadeiramente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Jesus chorou porque o amigo a quem ele amava estava morto, mas ele sabia que no Espírito ele iria tocar na vida de Lázaro, e Lázaro não ia ficar naquele lugar onde ele estava. Mas ele chorou como homem e ele se manifestou como Deus na vida de Lázaro. Passagens como essa, nós às vezes perdemos o melhor da festa. Não entendemos o propósito, não entendemos a raiz, não entendemos que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, hoje testificado no Espírito Santo, Ele tem a saída e o escape para a nossa alma e o nosso espírito, ainda que o corpo queira rejeitar a nossa fé. Ele tem o melhor para você. Nada está perdido, tudo ainda está no controle de Deus. Naquela sexta-feira terrível, naquela sexta-feira de dor, de sofrimento, naquela sexta-feira da Via Cruz, naquela sexta-feira aonde o nosso Senhor Jesus ficou 6 horas sofrendo naquela cruz, muitos pensaram, acabou a festa, está perdido. Os discípulos se esconderam, muitos negaram, muitos correram, muitos fugiram da presença de Deus na hora que a obra do céu estava se completando na terra. Muitos ficaram confusos, muitos perderam a fé, muitos ficaram frios, muitos se esconderam, muitos se sentiram ameaçados, muitos ficaram confusos, porém era necessário Jesus morrer na cruz, porque Ele veio com o propósito de ser o Cordeiro de Deus. Que sexta-feira triste para os discípulos. Que sábado mais triste ainda. E quando nós lembramos todo o histórico da dor, do sofrimento, da acusação, daquela falta de piedade dos líderes judaicos, do governo romano, aquela situação manipuladora de Caifás, manipuladora de Pilatos, cada um entregando o problema para o outro, ninguém queria resolver, e todo mundo sabia que ele era santo, que ele era justo, que ele não tinha cometido nenhum pecado, mas era necessário tudo isso acontecer
acontecer para hoje nós termos a solução que já estava preparado lá no céu, para mim e para você no nosso coração, que é a bênção de Deus. Passa-se 2 dias, no terceiro dia, ele ressuscita e deixa um sinal. Deixa um sinal. Eu gostaria de chamar alguém para vir representar. Chamar o irmão William, já que é o dono quase da festa hoje. É isso, né? Para a gente entender um pouco, eu vou encurtar um pouco a mensagem. Se enrola nesse manto aí, varão. Jesus, ele foi não na cabeça, só no corpo. Jesus, ele foi enrolado assim para ser sepultado por causa do corpo e do mau cheiro do corpo que estava se decompondo-se, segundo a morte de qualquer ser humano. A Bíblia diz que Jesus ele foi sepultado assim, todo enrolado no lençol, ou nos lençóis, ok? E a cabeça dele ficou descoberta. Seu cabelo, você tem um problema de coisar o cabelo? Não, tá bom. E foi colocado um lenço sobre a cabeça de Jesus. Entenda o mistério. Ok? Você vai ficar aí uns 3 minutos, varão. Você vai ressuscitar, não se preocupa não. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que naquela época, naquele tempo, quando se convidava alguém para a casa de alguém, se colocava copo, se colocava talheres, se colocava lenço, ok? Lenço, vou tirar aqui, mas vamos dizer que ele esteja com isso aí. Colocava-se lenço e ficavam 2 pessoas de longe, os servos, para cuidar dos convidados. Se o convidado comesse, ok? Embolasse o lenço, como esse aqui, e deixasse na mesa e saísse, os servos viriam e sabiam que ele já tinha, ou já estava satisfeito e não queria comer mais. Então, era tempo de limpar a mesa. Agora, se o lenço estivesse assim, dobradinho, bonitinho, e o convidado tivesse que ir no banheiro, se o convidado tivesse que ir em algum lugar da casa, tivesse que sair, ele deixava o lenço assim, ó, dobradinho, bonitinho, no mesmo lugar, onde ele estava comendo, era o sinal que ele iria sair, mas ele iria voltar. Glória a Deus. Você já entendeu aí? Deus de glória. Você já entendeu? Aí, o que acontece? Jesus está enrolado nos lençóis, e o lenço está sobre a cabeça dele. De repente as mulheres vão no sepulcro, está vazio. Elas vão e contam para João e para Pedro, o discípulo que Jesus amava, a gente sabe que era João. João dispara e sai correndo e chega na porta do sepulcro, e com certeza ele pensou 2, 3, 4, 5, eu não vou entrar. As mulheres não tinham entrado, os soldados estavam do lado de fora. João chega e vê o sepulcro vazio, vê os lençóis no chão, mas ele não viu o lenço dobrado do lado. De repente, quem chega 30 segundos, 1, 2, 3 minutos depois, Pedro. Olha bem, Pedro. Quando nós lembramos, quando Jesus mandou preparar a ceia, Deus, na pessoa de Jesus, que já era sábio, é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é príncipe da paz, ele manda Pedro preparar a ceia e dar todas as coordenadas da mesa como se prepara a ceia. É Deus, mistério. Quem está entendendo, dê um glória. Glória a Deus. Aleluia.
Quando Pedro chega no sepulcro, Pedro era o quê? Curioso. Pedro tinha um temperamento forte. Pedro era uma pessoa que falava pelos cotovelos e era necessário Jesus ter discípulos, ou um discípulo como Pedro, que ele partia para cima e não tinha medo. Com certeza, João teve medo de entrar, porque ele não viu Jesus lá. Mas Pedro não teve. Pedro entrou no sepulcro e quando ele olhou os lenços no chão, os lençóis, e ele olhou para uma pedra onde estava só o lenço dobrado, ele falou assim: eu conheço e eu entendo essa história. Porque ele já tinha preparado a ceia. Ele sabia os detalhes da ceia, sabia os detalhes dos pratos, sabia os detalhes do pão, sabia os detalhes dos lenços, para que tudo ficasse em concordância com a promessa que viria depois. Quer dizer, Pedro foi preparado na ceia para entender o mistério da ressurreição e poder anunciar e ver o lenço na pedra. Deus, aleluia. Era o sinal que o Senhor Jesus estava falando para ele: olha, nós comemos, nós tivemos tempos muito bons, nós aqui vimos milagres e maravilhas, eu vou voltar. Eu vou ali resolver um negócio e vou voltar. Jesus, na ressurreição, ele ressuscitou no corpo glorificado. Jesus ressuscitou no corpo glorificado. O que eu quero te ensinar com isso? Vamos trazer Jesus de volta para a cena. Jesus tira o lenço. Jesus tira os lençóis. Obrigado, Jesus. Coloca no chão. Ok? Obrigado, Faraó. Os lenços estão no chão. Os lençóis estão no chão. Mas o lenço está dobrado. Jesus dobrou o lenço para dizer aos discípulos que ele iria voltar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus falando, anunciando, ele disse: eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu queria que você pensasse agora num detalhe. Quando Jesus deixou o lenço dobrado, ele estava falando para todos os discípulos, para todos os irmãos, para todos que criam. E aqueles que estavam com medo, que tinha coisas que ele ia voltar para resolver, porque tinha muita coisa que estava pendente ainda. Na ressurreição ele foi lá no inferno e tomou toda a chave de acusação, tomou toda a chave que o diabo trazia e queria anunciar, de morte, de doença, de enfermidade. Jesus era necessário ressuscitar, ir lá no inferno e tomar a chave, e tomar a cédula, e tomar todo tipo de condenação e ameaça que o Satanás queria lançar e trazer sobre o povo dele. Você imaginou isso? O lenço dobrado, no qual mostrava que aquele lenço estava em favor do povo dele, em favor das ovelhas dele. Às vezes você pode estar passando um problema seríssimo e o lenço já foi dobrado para a sua vida e você não está vendo. Ele está falando, ele está te dizendo que ele vai resolver o que está pendente. Amém. Ele vai resolver o problema que está aí, porque o lenço foi dobrado como um sinal que ele está em algum lugar resolvendo alguma coisa em seu favor, em nosso favor, em favor dos discípulos. Senão ele não tinha deixado nenhum sinal. Que sinal é esse? Tão simples, mas de uma maneira tão lógica, de uma maneira de um ensinamento onde os discípulos precisavam e era necessário ver algo da parte do Senhor Jesus, que a ressurreição já tinha acontecido.
Mas você já viu que na hora da angústia, do medo, da aflição e da opressão, muitas das vezes nós deixamos a fé. E muitos de nós temos promessas, temos, vitórias, mas na hora da dor e da perca a gente não se encontra. Nós não nos encontramos, nós às vezes ficamos despercebidos, às vezes ficamos perdidos, sem fé. E aí a gente vê esses discípulos meio confusos, sem saber que direção tomar, onde ir, porque Jesus já não estava ali. E Jesus, ele deixou esse sinal tão breve e objetivo, para lembrar que a história tinha que continuar, o propósito tinha que continuar, a glória de Deus tinha que se manifestar. No versículo 6 diz assim: então Simão Pedro seguindo chegou, entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Eu não sei qual o maior desafio que você tem. Eu não sei qual foi a maior luta que você viveu essa semana. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei se você está crendo na sua vitória ou não. Mas eu queria, antes de nós passarmos para a ceia do Senhor, trazer um momento de oração para motivar a sua fé, para você acreditar que Jesus está vivo. Amém? ponto 2, que Ele está trabalhando em seu favor. 3, que nada está perdido. 4, que Ele está resolvendo. Ele foi ali, mas Ele vai voltar. Ele deixou um sinal. Ele vai voltar. Ele está trabalhando em algum lugar na sua vida, mas Ele vai voltar. Entenda isso, Ele vai voltar. Ele vai voltar. E baseado nesse texto, se você puder se levantar, eu queria que você pensasse e colocasse o seu coração agora nas maiores lutas e desafios que você esteja passando agora. Irmã Natasha, por favor, puder vir, não sei se ela está em algum lugar. Eu queria que você repetisse comigo, se você puder. E toda vez que eu falasse, você pensasse no assunto, na questão, no problema, na situação que você está vivendo, e lembrasse que o sinal do lenço, o sinal da glória, o sinal da bênção, o sinal do poder, o sinal da ressurreição está em seu favor. E aí você vai trazer e concordar e anular automaticamente pela fé que Jesus, ele está em seu favor, que o propósito e a bênção da ressurreição continua, que Ele deixou o sinal em prol da sua vida, em prol das nossas vidas, em prol da vida dos discípulos. E se você tem enfermidade, você vai declarar em nome do Senhor Jesus: o lenço, a marca da ressurreição está em meu favor, por isso agora eu cancelo a enfermidade. Amém. Glória a Deus.
Se tem alguém que está passando algum problema com filhos, na ressurreição e no poder do Senhor Jesus, Ele deixou o simbolismo do lenço dobrado em meu favor, e Ele está trabalhando na vida do meu filho. Se o problema for emocional, se o problema for espiritual, se o problema for pânico, se o problema for depressão, se o problema for incredulidade, se o problema for religiosidade, você declara que o Senhor deixou o lenço dobrado para nos mostrar que Ele está trabalhando em nosso favor, e a enfermidade vai ter que sair, o pânico vai ter que sair, a morte vai ter que sair, a religiosidade vai ter que sair, a incredulidade vai ter que sair, a mentira vai ter que sair, todo tipo de maldade vai ter que sair, porque o lenço está dobrado no meu favor. Ele foi ali, mas vai voltar. Talvez o seu problema seja a documentação. Lá em João, 1 João diz que ele é juiz, advogado, conselheiro. Aí você vai lembrar que o Senhor, na ressurreição, lhe deixou o lenço dobrado e falou: eu vou voltar, e eu vou estar trabalhando em seu favor, lá na imigração. Eu vou estar trabalhando em seu favor, lá na justiça. Eu vou estar trabalhando em seu favor, lá na corte. Porque Ele deixou só por um tempo, e Ele vai voltar. Então ore a Deus. Ore a Deus. Pai amado e Deus bendito, nessa noite de ceia, Pai, nós sabemos que o sangue do Senhor, o sangue carmesim, ele simboliza proteção, livramento, salvação, simboliza restauração, simboliza poder, simboliza transformação, simboliza, Pai querido e Deus amado, restauração e restituição. O sangue do Senhor purifica o impuro. O sangue do Senhor tira as mãos do maligno sobre a tua igreja. Porque o sangue derramado, o cordeiro quando foi imolado, ele dava acesso e redimia o pecador do pecado, e dava acesso o teu povo ao Pai. Deus, obrigado, porque esse lenço foi dobrado para nos lembrar que o Senhor está resolvendo problemas seríssimos que nós temos. E agora, na nossa mente, no nosso coração, nós levantamos um clamor agora dizendo que a enfermidade, o Senhor está trabalhando porque o lenço foi dobrado em meu favor. Problema financeiro, o Senhor está trabalhando porque o lenço foi dobrado. Ele está trabalhando, mas Ele vai voltar. Problema financeiro, sai. Opressão, mentira, depressão, pânico pelas madrugadas. O lenço foi dobrado agora, pânico. O lenço foi dobrado agora, depressão. O lenço foi dobrado agora. Ele está trabalhando, mas Ele vai voltar. Religiosidade, incredulidade. O Senhor, quando ressuscitou e o sepulcro estava vazio, olha bem, incredulidade e religiosidade. O lenço foi dobrado, porque Ele foi trabalhar na incredulidade, no medo.
Ele foi trabalhar na religiosidade. E ele está trabalhando. Ele está trabalhando, mas ele vai voltar para entregar a nossa vitória. Por isso vai haver cura, por isso vai haver libertação, por isso vai haver a manifestação, por isso vai haver a restauração, a transformação, por isso vai haver a bênção, porque o lenço foi dobrado para lembrar os discípulos e nos lembrar que ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele está trabalhando. Ele está à direita do Pai. Ele está intercedendo por nós. Ele está amarrando Satanás. Ele está operando. E quando ele opera, ninguém impede, diz a palavra. Ajuda a tua igreja, Pai. Nos ajuda. Porque há sinais e maravilhas que o Senhor nos deixou como ensinamento. E eu não posso ficar olhando para os problemas. Você não pode ficar olhando para os problemas. Você tem que olhar para os sinais e maravilhas que Ele deixou em prol da manifestação e do poder. De lembrar os discípulos e nos lembrar que nada está perdido, porque Ele está trabalhando. Pai, abençoa a tua igreja agora. Entregamos ao Pai o pão. Entregamos ao Pai Santo e Deus bendito. A irmã Lu, por favor, e a irmã Valéria. Consagramos a Ti. Te damos honra, louvor e adoração. Trazemos agora, Pai, para este momento, como diz na Tua palavra, esses dois itens, ó Pai, o pão e o vinho. E que este pão venha fazer obras maravilhosas no nosso corpo físico. Venha o Senhor dar força, alegria e paz, restaurar vidas pela fé. Também o vinho, Pai, venha repreender enfermidades. Venha restaurar mentes e corações. Porque o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que opera, o Senhor é o Deus que manifesta a Tua glória. Nós entregamos esses itens, ó Pai, ao Senhor. Capítulo 11, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então a Bíblia nos ensina a nos examinar antes de passarmos para o momento da ceia. O sangue representa, o vinho representa o sangue, o pão representa o corpo. E nós estamos trazendo à nossa memória quem Ele é, o que Ele fez. E você e eu temos a oportunidade agora de estarmos sem se sentirmos condenados pela mente, pelo inimigo, quem sabe por pessoas, porque quando há arrependimento o céu se abre, quando há arrependimento há curas, quando há arrependimento há milagres, quando há arrependimento você sente o gozo e a alegria do Espírito Santo. Não pode uma pessoa, sem estar quebrantada e constrangida do Espírito, passar e viver um momento tão glorioso como esse da ceia do Senhor e tomar e saber que a semana foi mais de baixos do que altos e entrar de qualquer jeito na presença de Deus. Vou fazer uma oração. Enquanto você
estiver escutando essa oração, entregue mais uma vez o seu coração ao Senhor. Peça perdão. Perdão até por pecados ocultos, coisas que você nem pensou e programou em fazer, mas foi um acidente de percurso. Impulso da carne, impulso da mente, impulso do sentimento, situação local, ocasião que te fez fazer o ato. E eu quero te lembrar que Jesus, ele é bom, misericordioso e compassivo. Ele não lança sobre nós os nossos pecados e injúrias, mas Ele nos liberta e nos aproxima quando tem um coração arrependido e quebrantado. Então eu vou fazer uma oração e você tem agora a oportunidade de falar: Senhor, me perdoa pela semana que eu tive, que eu gritei, que eu falei alto, que eu acusei, que eu menti, que eu fiz isso, aquilo, que eu briguei, que eu fui infiel com o Senhor. Me perdoa, porque eu não quero perder essa oportunidade de reconciliação na Tua presença. Eu sei que Deus, Ele vai te tocar. Se você é a pessoa que precisa receber essa palavra de perdão. Pai, eu entrego cada mente e coração agora, cada filho Teu, cada alma, cada corpo aqui presente, Pai. Senhor é Deus que nos ama ao ponto de continuar nos perdoando 70 vezes 7 vezes ao dia. Porque é e faz parte do caráter do Senhor ser perdoador. Pai, eu entrego do mais novo ao mais velho. E venha o Senhor, ó Pai, nos abraçar e nos colocar agora, Deus, na Tua presença, sem que haja nenhuma condenação ou acusação, nem da mente, nem do corpo, nem dos sentimentos. Mas venha o Teu Espírito Santo sondar a nossa vida e venha limpar tudo e qualquer coisa que venha trazer peso em nós. Eu abençoo cada vida e que todos venham entender. E se houver cometido alguma coisa, venha o perdão do Senhor, venha em forma de alegria e paz, e todos venham desfrutar desse memorial de uma forma alegre, saudável, feliz, sem peso. Eu abençoo a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Na noite que foi traído, tomou pão. E tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comemos o pão. Obrigado, Senhor. Obrigado por representar, meu Deus amado, o teu corpo, Senhor. Estamos aqui, Senhor, participando, Senhor, deste banquete, Senhor. E Tu és, Senhor da glória, aleluia. Senhor, muitos não podem participar, mas que o Senhor possa dar oportunidade, meu Deus, para esses também participar deste banquete. Meu Deus amado, para que o nosso corpo, meu Deus, venha receber a cura espiritual, Senhor. Jesus amado, que nessa noite, Papai querido, através deste banquete, muitos possam estar recebendo, Papai querido, a cura na alma, no corpo, Senhor. E que o Senhor dê oportunidade para esses ainda que não estão participando, para que venham consertar contigo e fazer o propósito, Senhor, de participar deste banquete. Porque, meu Deus amado, do teu corpo, Senhor da glória, que foi dilacerado ali na cruz do Calvário, estamos aqui, Senhor, participando. Que privilégio, que maravilha, Senhor. Continua operando sinais, prodígios e maravilha através do teu corpo, Senhor. Que cada um de nós, Senhor, possamos cada dia mais, Senhor, está participando deste banquete maravilhoso. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Semelhantemente, modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebemos o cálice. Glória a Deus. Pai, mais uma vez, nós adoramos o Senhor, Pai, na beleza da Tua santidade. Pai, nós mais uma vez, Senhor, nós queremos agradecer como igreja, Pai, por esse privilégio, meu Senhor, de estar neste lugar, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu santo nome e participando, Senhor, de tão maravilhosa ceia, onde o Senhor deixou, Senhor, na Tua palavra. Pai, que cada vez que nós nos juntássemos, Senhor, para nós celebrarmos a Santa Ceia que o Senhor deixou para os Seus discípulos, e que um dia, Senhor, quando o Senhor, meu Deus, arrebatar a Tua igreja, Pai, lá está preparado a mesa, lá está preparado todas as coisas, Senhor, que está na Tua palavra, que foi dita neste lugar, nesta noite. E que dia maravilhoso será aquele onde veremos o Senhor face a face, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que esse cálice que representa o Teu sangue, Pai, nesta noite venha lavar cada mente, cada coração, que o Senhor venha purificar, Senhor, com o poder do Teu sangue, que o Senhor venha curar todas as enfermidades, que o Senhor venha tirar, Senhor, todo espírito de estresse, de depressão, que o Senhor venha fazer da Tua igreja uma igreja firme, uma igreja sarada, uma igreja fiel, uma igreja, Pai, que promete, Senhor, estar na Tua presença, Pai, dia após dia, Senhor. E quando saímos daqui, Pai, saímos deste lugar, mas jamais da Tua presença, e possamos, ó Pai, estar firmemente fiel, dia após dia, minutos após minutos, diante do Senhor. Meu Pai, muito obrigado pela essa oportunidade que o Senhor me dá, que o Senhor dá a essa igreja do Senhor nesta noite, de participar de tão grande ato, meu Deus. Oh Senhor, eu não tenho palavra para dizer o Senhor. Senhor, eu só quero dizer que eu te amo, Jesus, e que é tão maravilhoso estar na Tua presença, que é tão bom, Senhor, estar aqui junto com os irmãos, e que haja, Senhor, a paz do Senhor sobre cada coração, o amor do Senhor. Senhor, reina, Senhor, e que possamos viver como os atos dos apóstolos, Pai, numa só união, num só amor, Senhor. Pai, que nada seja de ninguém, mas que tudo seja, Senhor, de todos, e o Senhor para todos. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade, Pai, no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos encerrar o culto. Amém. Deixar só 3 anúncios rapidinho. Terça-feira, culto de 7 horas de intercessão, 7 às 8, 8 horas, culto da palavra e libertação. Sexta-feira começa a tarde da bênção, de 5 da tarde às 7h30. Toda sexta-feira vai ter culto, de 5 da tarde às 7h30. Amém? Se
você puder, venha, divulgue. Nós temos ali panfletos, cartões da igreja, toda a programação. Quando você sair, pega ali um panfleto ali, já leva com você, já guarda, já anuncia para alguém. Então, terça, 7, intercessão, às 8, culto. Na sexta teremos culto normal, de 5 às 7h30, palavra, oração, né? Estaremos aí consagrando essa semana em prol deste culto. Então, se você souber que tem pessoas com depressão, problema físico, questão de câncer, o problema que for, a tarde da bênção vai ser direcionado para esse mistério, tá bom? Às vezes tem alguém que está com problema, suicídio, pensamentos loucos, enfim, o que for, traga e anuncie, porque estaremos aqui na oração forte, né, consagrando para Deus, para trabalhando, porque faz parte. Jesus trabalhou, libertou pessoas que viviam cativas, pensamentos, enfim, espíritos malignos. E domingo temos o culto às 7, mas estamos com a aula de batismo. Se você não batizou e quer se batizar, venha todo domingo às 6 da tarde. Amém? Estenda as suas mãos, agradecer a Deus pela vida dos irmãos que nos visitam, a família. Amém? Que Deus possa abençoar a todos. Eu vou deixar a bênção do capítulo 6, versículo 24, 25 e 26 e 27 do livro de Números. A bênção sacerdotal que o Senhor disse a Moisés. Amém? Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz. A paz. A paz do Senhor Jesus para você. Tenha uma semana abençoada e dê um abraço no seu irmão. E Deus te abençoe em nome de Jesus.